Imagine você passar a vida inteira construindo um lar, tijolo por tijolo, para na velhice, dentro da sua própria casa, começar a ser tratada como um estorvo. Dona Cecília achava que estava perdendo a memória, que a idade tinha chegado para levar sua lucidez. Mas o que ela não sabia era que a ameaça dormia no quarto ao lado. Uma nora ambiciosa, um filho cego de paixão e um plano cruel para vender o casarão da família e colocar a sogra num asilo. Parecia o crime perfeito, afinal, quem acreditaria numa idosa confusa? Mas eles esqueceram de um detalhe: quem serve o café ouve os segredos. E a lealdade de uma velha amiga pode ser mais forte que qualquer remédio amargo. Se você gosta de histórias onde a máscara cai e a justiça divina acontece, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Agora prepare o seu coração e vamos acompanhar essa história. O casarão de número 405, na Rua das Acácias, era um lugar que respirava história. Quem passava pelo portão de ferro trabalhado via um jardim que, embora belo, carregava agora uma certa tristeza, como se as flores soubessem o que se passava do lado de dentro. Ali morava Dona Cecília, uma mulher que dedicou 70 anos a construir não apenas um patrimônio, mas um lar. Cecília tinha aquele tipo de elegância que não se compra em loja. Vinha da espinha ereta de quem enfrentou a vida de frente, criou o filho sozinha depois da viuvez e manteve a honra da família intacta. Mas, ultimamente, Cecília sentia que estava desaparecendo. Não era uma morte física, era algo mais sutil, mais cruel. Era como se ela estivesse sendo apagada da própria vida dia após dia, gota após gota. Naquela manhã de terça-feira, o sol tentava entrar pelas frestas da cortina pesada de veludo, mas o quarto continuava na penumbra. Cecília acordou com a boca seca e uma confusão mental que a assustava. Onde estavam seus óculos? Que dia era hoje? Por que suas pernas pareciam pesar 1 tonelada? Ela tentou se sentar na cama, mas a tontura a empurrou de volta para o travesseiro. O relógio de pêndulo no corredor bateu 8 vezes. O som, que antes era familiar e reconfortante, agora soava como um aviso fúnebre. Foi então que a porta se abriu. Não houve batida, não houve pedido de licença. A privacidade de Dona Cecília havia sido revogada meses atrás, desde que Lorena assumiu o comando da casa. Lorena, a esposa de seu único filho, Roberto. Uma mulher jovem, de sorriso fácil para as visitas e olhar gelado para quem morava ali. Ela entrou no quarto, trazendo consigo um cheiro forte de perfume importado, um cheiro que enjoava o estômago vazio da sogra. "Ainda na cama, Dona Cecília?", disse Lorena com aquela voz mansa, ensaiada, que arrepiava a espinha. Ela caminhou até a janela e puxou as cortinas com força, deixando a luz crua ferir os olhos sensíveis da idosa. "O dia está lindo lá fora, e a senhora aí, nesse cheiro de mofo. Vamos, levanta. O Roberto já foi trabalhar e saiu triste porque a mãe nem desceu para dar tchau." A culpa era sempre a primeira arma que Lorena usava no dia. Cecília sentiu um aperto no peito. Ela amava o filho mais do que tudo, e a ideia de decepcioná-lo doía mais que a tontura. "Ele já foi?", perguntou Cecília com a voz fraca. "Mas eu achei que ainda fosse madrugada. Eu perdi a hora de novo?" Lorena riu. Não foi um riso de alegria. Foi um riso curto, seco, de quem acha graça da desgraça alheia. Ela se aproximou da cama e alisou o cobertor com nojo, como se quisesse evitar tocar na sogra. "Madrugada? São 8 horas, Dona Cecília. A senhora está perdendo a noção do tempo de novo. O médico avisou que isso ia acontecer. É o cérebro falhando, sogrinha. É o começo do fim da lucidez. Mas não se preocupe, eu estou aqui. Eu cuido de tudo. Cuidar." Aquela palavra na boca de Lorena soava como uma ameaça.
Cecília baixou a cabeça, segurando o choro. Será que ela estava mesmo ficando louca? Às vezes, ela tinha certeza de ter deixado a chave na mesa, mas a chave aparecia na geladeira. Tinha certeza de ter desligado o gás, mas Lorena gritava dizendo que a casa ia explodir. A dúvida é uma semente terrível, e Lorena a regava todo santo dia. Enquanto isso, no andar de baixo, na cozinha que ainda mantinha os azulejos portugueses originais, alguém ouvia tudo. Zenaide. Zenaide não era apenas a empregada. Ela estava naquela casa há 30 anos. Viu Roberto dar os primeiros passos, segurou a mão de Cecília no enterro do marido e conhecia cada rangido daquele assoalho. Zenaide coava o café no pano, como a patroa gostava, mas suas mãos tremiam de raiva. Ela ouvia os passos de Lorena no andar de cima, o tom de voz condescendente, a crueldade disfarçada de paciência. Zenaide sabia que algo estava errado. O instinto de quem ama e protege não falha. Ela notava que, nos dias em que Lorena viajava, Dona Cecília ficava bem, corada, conversadeira, mas bastava a nora voltar para a doença voltar junto. Quando Lorena entrou na cozinha amparando Cecília como se ela fosse uma boneca quebrada, o clima pesou. O cheiro de café fresco parecia lutar contra a frieza que emanava daquela nora. "Bom dia, Dona Cecília", disse Zenaide, tentando colocar todo o carinho do mundo na voz. "Fiz aquele mingau de aveia que a senhora gosta, e o café está fresquinho." Cecília sorriu fraco para Zenaide. Era o único rosto amigo naquele mar de confusão. "Obrigada, Zenaide. Você é um anjo na minha vida." Lorena sentou-se à cabeceira da mesa. Aquele lugar era sagrado, era o lugar do falecido patrão, depois foi de Dona Cecília. Mas agora Lorena se sentava ali como uma rainha déspota. "Zenaide", disse Lorena sem olhar para a funcionária enquanto mexia no celular. "Não enche a xícara dela, você sabe que ela treme e derruba tudo. Eu não aguento mais mandar lavar essa toalha de renda. Aliás, essa toalha já devia ter ido para o lixo, coisa velha." Zenaide engoliu a resposta seca que subiu à garganta. Dona Cecília nunca derrubou nada, até uns meses atrás, Dona Lorena. A mão dela sempre foi firme. Lorena levantou os olhos do celular, fuzilando Zenaide. "Pois é, as coisas mudam, as pessoas decaem, e a gente que é jovem e sã tem que lidar com a bagunça. Não é, Dona Cecília?" A idosa apenas assentiu, humilhada, com os olhos fixos no prato vazio. Foi então que Lorena se levantou e foi até o balcão. Ela pegou uma jarra de suco de laranja, mas não era o suco que Zenaide tinha espremido. Era um suco que Lorena fazia questão de preparar sozinha, do seu jeito especial. "Aqui, sogrinha", disse ela, colocando o copo na frente de Cecília. O líquido tinha uma cor levemente leitosa, diferente do laranja vivo natural. "Antes do café, sua vitamina." O doutor Marcos insistiu. "É para o cérebro, para ver se a senhora para de esquecer onde a gente mora e para de dar trabalho para o seu filho." Cecília olhou para o copo com pavor. O estômago embrulhou só de sentir o cheiro. "Eu não quero, Lorena. Esse suco tem um gosto amargo, metálico, me dá azia. E depois eu fico tão sonolenta, parece que meu corpo desliga." Lorena suspirou. Aquele suspiro teatral de quem carrega o mundo nas costas. Ela se inclinou sobre a mesa, falando baixo, mas com uma firmeza assustadora. "Dona Cecília, não comece com a birra de criança. O Roberto paga uma fortuna nessa manipulação importada. A senhora quer ficar bem ou quer ir para um asilo? Porque se a senhora não se cuidar aqui, se continuar dando esses vexames, o Roberto não vai ter escolha. Ele vai ter que internar a senhora." A palavra asilo pairou na cozinha como uma guilhotina. Era o maior medo de Cecília. Morrer longe de sua casa, de suas plantas, de suas memórias. Com as mãos trêmulas, ela pegou o copo. Zenaide virou-se para a pia,
fingindo lavar uma louça que já estava limpa, para esconder as lágrimas de impotência. Ela ouviu o gole, ouviu a respiração pesada da patroa após beber aquele veneno disfarçado de cuidado, e Lorena sorriu. Voltou a mexer no celular, procurando, como fazia todas as manhãs, anúncios de apartamentos de luxo na planta. Apartamentos modernos, sem passado, sem história e, principalmente, sem sogra. O tempo passou arrastado naquela manhã. Meia hora depois do café da manhã, o efeito começou. Cecília, que tentava fazer um crochê na sala, sentiu as agulhas escorregarem dos dedos. A pálpebra pesou, a boca ficou pastosa. Ela tentou chamar Zenaide, mas a voz saiu embolada, inaudível. A cabeça pendeu para o lado e ela apagou na poltrona. Lorena, que observava tudo da escada, desceu os degraus fazendo barulho com os saltos altos. Ela parou na frente da sogra adormecida, cruzou os braços e disse para si mesma num sussurro cruel: "Dorme, velha, dorme logo e deixa o caminho livre." Depois pegou o telefone, ligou para alguém, mudando instantaneamente o tom de voz para um tom profissional e urgente. "Alô? É da imobiliária? Sim, sou eu, Lorena. Podemos agilizar a visita do avaliador para essa semana?" "Isso. A proprietária?" "Ah, não se preocupe com ela. Ela não está em condições de opinar. Está muito doente, sabe? Praticamente inconsciente a maior parte do dia. O filho já me deu carta branca. Queremos vender o terreno." "Isso mesmo. Pode derrubar tudo." Zenaide estava no corredor com a vassoura na mão. Ela parou. O coração disparou no peito como um tambor de guerra. Derrubar tudo? Inconsciente? Naquele momento, a ficha de Zenaide caiu com um peso insuportável. Não era apenas maus tratos. Não era apenas impaciência. Era um plano frio e calculado para vender a vida de Dona Cecília em troca de metros quadrados num bairro da moda. Zenaide olhou para a patroa dormindo aquele sono químico, antinatural, e depois olhou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida que ficava numa prateleira da sala. Ela fez o sinal da cruz e sussurrou uma promessa que mudaria o destino daquela casa. "Eles podem ter o dinheiro, minha mãe, podem ter a lábia, mas eles não vão derrubar essa casa enquanto eu tiver força nas pernas. A senhora me ajude, porque eu vou descobrir o que tem nesse suco." A tarde caiu sobre o casarão, trazendo sombras longas. Roberto chegou do trabalho quando o céu já estava escuro. Ele entrou em casa, arrastando os pés, o peso do mundo corporativo nos ombros. Roberto era um bom homem, mas estava cego pelo cansaço, cego pela rotina e, infelizmente, cego pelo amor que sentia pela esposa. Ele encontrou Lorena na sala, sentada no sofá com um livro na mão, a imagem da serenidade. Ao lado, na poltrona, Dona Cecília continuava apagada, babando levemente no travesseiro, numa posição desconfortável. "Oi, amor", disse Lorena, levantando-se para beijá-lo. "Que bom que você chegou. O dia hoje foi difícil." Roberto olhou para a mãe e suspirou, passando a mão no rosto. "Ela dormiu o dia todo de novo?" "O dia todo, Beto", mentiu Lorena, com uma expressão de tristeza estudada. "E quando acordou, estava agressiva. Gritou comigo, disse que eu roubei as joias dela, que eu quero matar ela. Você sabe, aquelas paranoias da demência. Eu tento, amor, juro que tento ter paciência, mas é desgastante. Ela me vê como inimiga." Roberto sentiu uma pontada de culpa. Ele olhava para a esposa e via uma mártir cuidando de sua mãe difícil. Ele não via a manipuladora. "Me desculpa, Lorena. Você não merecia passar por isso", disse ele. Lorena aproveitou a brecha. Ela pegou as mãos do marido, olhou nos olhos dele e lançou o bote final. "Amor, a gente precisa conversar sério. Essa casa, ela é um perigo para sua mãe. É úmida, cheia de escadas, tapetes soltos. Hoje ela quase caiu 2 vezes. Se a gente vendesse... Pense bem,
Com o dinheiro, daria para pagar o melhor residencial geriátrico de São Paulo. Ela teria enfermeiras 24 horas, atividades, amigas da idade dela. E nós teríamos nossa vida de volta. Um apartamento novo, sem cheiro de remédio, sem essa energia pesada. Roberto olhou ao redor. A casa onde cresceu, onde aprendeu a andar de bicicleta no jardim, onde seu pai ensinou a jogar xadrez naquela mesma mesa. Vender aquilo parecia traição, mas olhar para a mãe naquele estado parecia tortura. Eu não sei, Lorena. É a casa dela. Não é mais, Roberto, disse ela firme. A casa é tijolo, sua mãe é carne e osso. E ela está definhando aqui. Se você ama ela de verdade, precisa deixar profissionais cuidarem dela e precisa me deixar cuidar de nós. Roberto baixou a cabeça derrotado. Eu vou pensar. Prometo que vou pensar. Lorena abraçou o marido, escondendo o rosto no peito dele. Se Roberto pudesse ver, teria notado o sorriso vitorioso nos lábios dela. Ela sabia que tinha ganhado. Faltava pouco. Talvez mais uma semana de vitamina, mais alguns dias de confusão mental, e ele assinaria a papelada. Mas Lorena cometeu um erro. O erro de todos os soberbos. Subestimar quem serve. Na cozinha, Zenaide não estava dormindo. Ela estava sentada no escuro, segurando um velho celular com a tela trincada. Ela tinha ouvido a conversa. Residencial geriátrico. Vender a casa. Zenaide sabia o que aquilo significava. Internação e morte rápida de tristeza. Ela levantou-se. Seus joelhos estalaram, mas sua determinação estava intacta. Ela precisava de uma prova. Palavra de empregada contra palavra de madame não valia nada na justiça dos homens. Ela precisava de algo que nem a lábia de Lorena pudesse contestar. Na manhã seguinte, a casa acordou sob uma neblina fina. Zenaide chegou mais cedo do que o habitual. Ela trazia na bolsa não apenas seu uniforme, mas um plano. Enquanto Lorena ainda dormia o sono dos injustos, Zenaide foi até a despensa. Ela sabia onde Lorena escondia o frasco. Ficava num armário alto, atrás das latas de azeite importado, onde ninguém mexia. Zenaide subiu no banquinho, o coração batendo na garganta. Ela esticou o braço, seus dedos tocaram o vidro frio. Ela puxou o frasco pequeno, sem rótulo. Abriu a tampa e cheirou. Não tinha cheiro de vitamina, tinha um cheiro químico, adocicado e enjoativo. Cheiro de hospital, cheiro de coisa que apaga a mente. Eu te peguei, sua víbora, sussurrou Zenaide. Mas ter o frasco na mão não era suficiente. Ela precisava mostrar o crime acontecendo. Ela olhou para a fruteira em cima da bancada. Era uma fruteira grande, cheia de bananas e maçãs. Se ela colocasse o celular ali, escondido entre as frutas, a câmera pegaria exatamente o ângulo onde Lorena preparava o suco. Era arriscado. Se Lorena visse o celular, Zenaide seria demitida na hora, acusada de roubo ou espionagem, e Dona Cecília estaria perdida para sempre. Mas o amor é corajoso. Zenaide limpou a lente da câmera do celular, colocou no modo de vídeo e o encaixou entre duas maçãs argentinas. A luz vermelha de gravação ficou escondida pela folha de uma uva. Ela se afastou e começou a passar café, fingindo normalidade, enquanto o suor frio escorria por suas costas. Passos na escada, o som inconfundível dos chinelos de seda de Lorena batendo nos degraus. "Bom dia, Zenaide", disse Lorena, entrando na cozinha com a cara amassada e o mau humor matinal de sempre. "Bom dia, dona Lorena", respondeu Zenaide, sem olhar para a fruteira. "O café está na mesa." Lorena bocejou e foi direto para o armário alto. Zenaide prendeu a respiração. Lorena esticou a mão, pegou o frasco escondido. Ela não percebeu que ele tinha sido movido milímetros. Ela o trouxe para a bancada, exatamente na frente da câmera escondida. Zenaide rezava em silêncio. "Grava tudo, meu Deus. Grava cada gota." Lorena abriu o frasco. E então fez algo que Zenaide nunca tinha visto tão de perto.
Ela não pingou 5 gotas. Ela apertou o dosador com vontade. 1, 2, 10, 20 gotas caíram no copo de cristal. O líquido transparente se misturou ao suco. E, não satisfeita, Lorena tirou do bolso do roupão uma cápsula azul. Abriu a cápsula e despejou um pó branco dentro da bebida. Mexeu com uma colher de prata, cantarolando uma música da moda. Zenaide sentiu um enjoo físico. Aquilo não era sedativo. Aquilo era uma bomba relógio. Ela estava matando a sogra, não de uma vez, mas matando a essência dela todos os dias. Lorena pegou a bandeja e saiu da cozinha, sorrindo. "Vou levar a alegria da vovó", disse ela, rindo da própria maldade. Assim que ela virou o corredor, Zenaide correu para a fruteira. Pegou o celular com as mãos trêmulas e parou a gravação. Ela olhou o vídeo. Estava lá, o rosto de Lorena, o frasco, as 20 gotas, o pó branco, o sorriso cínico. Estava tudo lá. Zenaide guardou o celular dentro do sutiã, perto do coração. Agora ela tinha a arma. Mas ela sabia que não podia usar de qualquer jeito. Se mostrasse para Dona Cecília, a velha senhora não acreditaria ou esqueceria 5 minutos depois. Ela precisava mostrar para Roberto. Mas Roberto estava enfeitiçado. Ele precisava ver com os próprios olhos, num momento em que não pudesse negar a realidade. E esse momento teria que ser hoje. Porque Zenaide ouviu Lorena agendando o cartório para a manhã seguinte. Aquele celular velho, escondido agora sob o tecido do uniforme, parecia pesar 1 tonelada contra o peito de Zenaide. O coração dela batia descompassado, uma mistura de medo e adrenalina que ela não sentia há anos. Ela sabia que tinha nas mãos uma bomba capaz de destruir aquela família ou de salvá-la. Mas o tempo... O tempo naquele dia parecia zombar dela. O relógio da cozinha avançava lento, preguiçoso. Cada tic-tac era um lembrete de que Lorena continuava no comando, subindo e descendo as escadas, cantarolando, já separando em caixas o que considerava lixo. E o que ela chamava de lixo eram as memórias de Dona Cecília. Zenaide subiu para limpar os quartos, pisando leve como se fosse uma sombra. Ao passar pela porta do quarto de Dona Cecília, viu a patroa sentada na beira da cama, com o olhar perdido na janela. O efeito do suco da manhã já estava no auge. Cecília balançava o corpo para frente e para trás, murmurando coisas desconexas. O Alberto. Ele disse que vinha para o jantar. Preciso arrumar a mesa, Zenaide. Cadê a toalha azul? Zenaide sentiu um nó na garganta. Alberto morrera há 10 anos. Dona Cecília, disse Zenaide, entrando devagar e segurando as mãos frias da patroa. Seu Alberto não vem hoje, minha santa. Mas eu estou aqui. A senhora quer que eu penteie seu cabelo? Cecília olhou para Zenaide. Por um segundo, apenas um segundo, a névoa nos olhos dela pareceu se dissipar. Ela apertou a mão da empregada com uma força surpreendente. Ela é má, Zenaide. A moça do sorriso, ela é má. Zenaide gelou. A patroa sabia. Lá no fundo, na alma que o remédio não conseguia apagar, ela sabia. Eu sei, Dona Cecília. Eu sei. Mas a senhora aguenta firme. Só mais hoje. Eu prometo. Naquele momento, Lorena entrou no quarto como um furacão, segurando um tablet. Ai, que cena linda, disse ela com escárnio. Zenaide, para de mimar a Dona Cecília. Ela precisa aprender a ficar sozinha. No residencial, ela não vai ter babá o tempo todo. E sai daí que eu preciso medir o quarto. O avaliador perguntou a metragem da suíte. Zenaide soltou a mão da patroa e levantou-se. Ela encarou Lorena. Dessa vez, não baixou a cabeça. Havia um fogo novo nos olhos da empregada, algo que Lorena, na sua arrogância, não percebeu. A senhora vai medir o quarto com a dona dele dentro? Perguntou Zenaide. Lorena riu, sem tirar os olhos da tela. A dona? Zenaide, acorda. Ela não é dona nem da própria mente mais.
Isso aqui agora é só um imóvel. E eu estou fazendo um favor de resolver esse problema. Zenaide saiu do quarto antes que perdesse a cabeça e cometesse um erro. Ela desceu as escadas, sentindo o celular vibrar contra a pele, como se o vídeo gravado ali quisesse gritar. A tarde caiu sobre o bairro dos Jardins, trazendo nuvens pesadas. O céu de chumbo combinava com o clima dentro do número 405. Lorena, sentindo-se vitoriosa, abriu uma garrafa de vinho da adega de seu Alberto, um vinho que ele guardava para uma ocasião especial. Ela serviu-se de uma taça generosa e sentou-se no sofá, com os pés em cima da mesa de centro, algo que Dona Cecília jamais permitira. Ela falava ao telefone com uma amiga, a voz alta, sem se importar que a sogra estivesse na poltrona ao lado, cochilando de boca aberta. Amiga, você não tem noção. O apartamento é divino, varanda gourmet, vista para o parque. Sim, o Roberto vai topar. Ele está comendo na minha mão. A velha está ali, no mundo da lua. Tadinha, né? Mas é o ciclo da vida. Uns vão, outros ficam com o patrimônio. Ela riu, um riso de hiena. Zenaide, na cozinha, preparava o jantar. Suas mãos cortavam os legumes com precisão cirúrgica. Ela estava preparando o prato favorito de Roberto, picadinho com farofa e banana frita. Comida de infância, comida de mãe. Ela queria que, naquela noite, todos os sentidos de Roberto estivessem acordados. O cheiro da comida traria a memória do amor. O vídeo traria a visão da verdade. De repente, a campainha tocou. Era um entregador. Trouxe caixas de papelão desmontadas. Lorena havia encomendado para começar a empacotar as tralhas da sogra. «Zenaide!» gritou Lorena. «Pega essas caixas. Amanhã cedo eu quero que você comece a esvaziar a biblioteca. Aqueles livros velhos só juntam traça. Pode jogar tudo fora.» Zenaide pegou as caixas em silêncio. Jogar fora os livros de seu Alberto, a coleção de direito que Roberto tanto admirava quando menino, aquilo não era limpeza, era apagamento. Lorena queria apagar a história da família Lacerda para escrever a dela por cima. «Sim, senhora», disse Zenaide. «Vou guardar na despensa. Isso, e vê se agiliza o jantar. O Roberto mandou mensagem dizendo que vem mais cedo. Ele quer conversar.» Lorena sorriu para si mesma. «Acho que hoje ele assina a venda.» Zenaide entrou na despensa e olhou para o celular novamente. A bateria estava em 80%. O vídeo estava salvo. Ela fez uma oração rápida. «Que ele venha, Senhor, que ele venha logo e que tenha olhos de ver.» Eram 7 da noite quando o carro de Roberto cruzou o portão. A chuva começava a cair grossa, lavando as ruas de São Paulo. Ele desligou o motor, mas ficou lá dentro por 1 minuto, com a testa encostada no volante. Roberto era um homem exausto. Amava a esposa, amava a mãe e sentia que estava sendo esticado até arrebentar entre as duas. Ele acreditava na narrativa de Lorena porque era mais fácil acreditar. Admitir que a mulher que ele escolheu poderia ser um monstro exigiria uma coragem que ele não sabia se tinha. Era mais confortável pensar que a mãe estava apenas velha e difícil. Ele pegou a pasta e saiu do carro, correndo da chuva. Mas ele não entrou pela porta da sala, onde Lorena o esperava com o vinho e o sorriso ensaiado. Zenaide o interceptou. Ela abriu a porta da cozinha e fez um sinal. «Seu Roberto, por aqui.» Roberto estranhou. «Zenaide? O que foi? Eu estou molhado, deixa eu entrar.» «É rápido, meu menino, por favor, pela memória do seu pai.» A menção ao pai fez Roberto parar. Ele entrou na cozinha, sacudindo o guarda-chuva. O cheiro do picadinho invadiu suas narinas, trazendo uma lembrança súbita de dias melhores, quando ele chegava da escola e a mãe estava ali, sã e sorridente. «O que aconteceu, Zenaide? Minha mãe caiu de novo?» Zenaide trancou a porta da cozinha que dava para a sala. Ela precisava de 5 minutos sem a interferência de Lorena. «Não, senhor, sua mãe não caiu. Sua mãe está sendo derrubada.»
Roberto franziu a testa irritado. Lá vem você com essas histórias, Zenaide. A Lorena me disse que você está implicando com ela. Eu estou cansado, não quero briga de empregada e patroa hoje. Não é briga, seu Roberto, é crime. Zenaide enfiou a mão no uniforme e tirou o celular. Suas mãos, calejadas de 30 anos de trabalho naquela casa, tremiam, mas sua voz era firme como rocha. O senhor sempre confiou em mim. Eu troquei suas fraldas. Eu curei seus joelhos ralados. O senhor acha que eu mentiria sobre algo assim? Roberto olhou nos olhos dela. Viu a lágrima contida. Viu o desespero. O escudo de negação dele começou a rachar. O que é isso? Perguntou ele, olhando para o celular. Isso é o que acontece nesta casa quando o senhor sai para trabalhar. Isso é o remédio que a sua esposa dá para a sua mãe. Zenaide apertou o play. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo barulho da chuva lá fora e o som abafado do vídeo. No celular, a imagem tremida mostrava Lorena. Ela não parecia a esposa amorosa. Parecia fria, calculista. Roberto viu. Viu as gotas caindo. 1, 2, 10, 20. Viu o pó branco sendo despejado. Viu o sorriso de escárnio quando ela saiu com a bandeja. Ele recuou um passo, como se tivesse levado um soco no estômago. Ele conhecia aquele frasco. Era o sedativo forte que o médico receitara para crises agudas, para ser usado gotas e apenas em emergências. Lorena estava dando uma dose de cavalo, misturada com sabe-se lá o que todos os dias. Ela está dopando a minha mãe, sussurrou Roberto. A voz dele falhou. Não era uma pergunta, era uma constatação horrorizada. Dopando para ela parecer louca, seu Roberto, completou Zenaide, para o senhor achar que ela não tem mais juízo e vender a casa. Ouvi ela falando no telefone hoje. Ela quer vender o terreno. Disse que a sua mãe é entulho. Entulho. A palavra saiu da boca de Roberto com gosto de bilis. A raiva começou a subir. Não a raiva explosiva, quente, que faz a pessoa gritar, mas a raiva fria, perigosa, aquela que nasce da traição mais profunda. O homem que entrou naquela cozinha cansado e omisso tinha morrido. Quem estava ali agora era um filho que acabara de descobrir que dormia com o inimigo. Ele fez menção de ir para a sala, de chutar a porta e gritar, mas Zenaide segurou o braço dele. Não, meu filho, agora não. Eu vou matar ela, Zenaide, rosnou ele, os olhos vermelhos. Se o senhor gritar agora, ela vai negar. Vai dizer que é montagem, que eu sou mentirosa. Vai fazer aquele teatro de choro que o senhor conhece. Ela é esperta. Roberto parou, respirando ofegante. Então o que eu faço? Eu não posso olhar para a cara dela. Zenaide chegou perto, a voz baixa, conspiratória. O senhor vai jantar. Vai sentar naquela mesa, vai deixar ela servir, vai deixar ela falar, e na hora certa, quando ela se sentir mais segura, a gente puxa o tapete. O frasco, eu peguei o frasco. Zenaide tirou do bolso do avental o vidro pequeno e sem rótulo. Colocou na mão de Roberto. O vidro estava frio. Faça ela provar do próprio veneno, seu Roberto. Metaforicamente. Roberto fechou a mão em torno do frasco. Ele olhou para a porta da sala. Do outro lado, Lorena ria de alguma coisa na televisão. A risada soou demoníaca agora. Ele respirou fundo, ajeitou o terno molhado e olhou para Zenaide. Serve o jantar, Zenaide. Vamos acabar com isso. Roberto saiu da cozinha secando o rosto com um lenço. Ele precisou de 2 minutos parado no corredor escuro para compor a própria face. A raiva que sentia era um animal selvagem querendo escapar, mas ele precisava enjaulá-la. Se explodisse agora, Lorena fugiria, negaria, inventaria. Ele precisava que ela confessasse, não com palavras, mas com a própria arrogância. Ele entrou na sala de jantar. A cena parecia uma pintura de natureza morta. Dona Cecília já estava sentada, parecendo menor do que realmente era naquela cadeira de espaldar alto. A cabeça pendia levemente para o lado. Os olhos lutavam para focar em algo.
Lorena, do outro lado, servia o vinho, radiante, alheia ao abismo que se abria sob seus pés. Amor, que demora, disse Lorena, estendendo a taça para ele. O vinho já está respirando. É aquele Malbec que você adora. Roberto pegou a taça. O vidro frio contra a palma da mão o ajudou a focar. Desculpa, estava lavando as mãos. O dia foi pesado. Imagino, respondeu ela, bebendo um gole generoso. Mas relaxa. O jantar vai ser ótimo. A Zenaide finalmente acertou no tempero, pelo cheiro. Zenaide entrou trazendo a sopeira de porcelana. Ela não olhou para Lorena. Seus olhos encontraram os de Roberto por um breve segundo, um pacto silencioso de coragem. E depois focaram em servir Dona Cecília. Dona Cecília, olha o picadinho, disse Zenaide suavemente. A idosa olhou para o prato. O cheiro da comida de infância do filho pareceu despertar alguma memória remota nela. Ela tentou pegar o garfo, mas sua mão tremia tanto que o talher bateu na porcelana, fazendo um barulho agudo, irritante. Clim, clim, clim. Lorena suspirou alto, revirando os olhos para Roberto. Tá vendo, amor? É disso que eu falo. Ela não tem mais coordenação motora. É perigoso ela usar faca. Amanhã eu vou comprar aqueles pratinhos de plástico, tipo de bebê. É mais seguro. Roberto sentiu o sangue ferver. Prato de plástico. Para a mulher que ensinou ele a segurar os talheres com elegância. Ele apertou a taça com tanta força que teve medo de quebrá-la. Ela não precisa de prato de plástico, Lorena, disse ele, a voz controlada, mas grave. Ela precisa de paz. Lorena parou com o garfo no meio do caminho. Ela notou algo diferente no tom dele, mas sua vaidade a impediu de ver o perigo. Ela achou que era apenas estresse. Claro que precisa de paz, amor. Por isso que o residencial é a melhor opção. Falei com o diretor hoje. Eles têm uma vaga na ala de cuidados especiais. É um quarto lindo vista para o jardim. Claro, custa caro, mas vendendo a casa, a gente paga 5 anos adiantado e ainda sobra para nossa cobertura. Roberto cortou um pedaço de carne, mas não comeu. Ele olhou fixamente para a esposa. Você falou com o diretor hoje, enquanto cuidava dela? Isso. Foi rapidinho enquanto ela dormia. Ela dorme tanto, né? O médico disse que é a depressão senil. O cérebro vai desligando. É engraçado, interrompeu Roberto. Eu me lembro que a mãe sempre teve insônia. Passava as noites lendo. Desde quando ela virou essa bela adormecida? Lorena riu, nervosa. As pessoas mudam, Beto. O metabolismo muda. Você não entende. Você não está aqui o dia todo vendo o sofrimento dela. E o meu sofrimento também. Eu me dedico, sabia? Preparo a vitamina dela todo santo dia. Dou na boca se precisar. Vitamina, repetiu Roberto. A palavra ficou suspensa no ar. Que tipo de vitamina? Ah, um complexo importado. Coisa de primeira. Zenaide sabe. Ela vê eu preparando. Lorena olhou para a cozinha, esperando que Zenaide confirmasse, mas a cozinha estava em silêncio. Zenaide estava parada na porta, de braços cruzados, como um sentinela. Roberto largou o garfo. O barulho foi seco. Mãe! Chamou ele. Dona Cecília levantou a cabeça devagar. Seus olhos estavam vidrados, as pupilas dilatadas. Oi, meu filho. Você veio. Vim, mãe, e não vou embora. Ele se virou para Lorena. Ela parece dopada, Lorena. Não parece velha, parece drogada. Lorena soltou uma risada estridente, ofendida. Drogada? Roberto, que absurdo! Você está me ofendendo. Eu estou aqui fazendo o trabalho sujo que você não quer fazer e você me acusa. Olha o estado dela. Ela não fala coisa com coisa. Eu não estou falando coisa com coisa, balbuciou Cecília, uma lágrima escorrendo pelo rosto enrugado. Mas eu sinto que vou sumir. Aquela frase quebrou o último freio de Roberto. Eu sinto que vou sumir. Ele enfiou a mão no bolso do paletó. Seus dedos tocaram o frasco frio de vidro.
Você disse que prepara a vitamina todo dia, né, Lorena? Com as suas próprias mãos. Sim, com todo o carinho. E o que tem nessa vitamina? Laranja, mamão. Isso, frutas e o suplemento em pó. Só isso? Claro que só isso. O que mais teria? Roberto tirou o frasco do bolso e o colocou suavemente no centro da mesa, sobre a toalha de renda branca. O objeto era pequeno, mas parecia pesar 1 tonelada. O líquido transparente lá dentro brilhou sob a luz do lustre. O silêncio que caiu sobre a sala de jantar foi absoluto. Até o barulho dos talheres parou. Lorena olhou para o frasco. Seus olhos se arregalaram. A cor fugiu de suas bochechas, deixando-a com uma aparência de cera. Ela reconheceu. Claro que reconheceu. Era o frasco que ela escondia atrás do azeite. "O quê? O que é isso?" gaguejou ela, tentando manter a pose. "Eu que te pergunto", disse Roberto, a voz fria como aço. Zenaide achou na despensa. Tem cheiro de remédio, remédio forte. Lorena tentou rir, mas saiu um som engasgado. "Ah, isso é o floral dela. Eu devo ter deixado cair. É para ansiedade." "Floral?" Roberto ergueu uma sobrancelha. "Desde quando floral tem cheiro de éter? E desde quando floral faz a pessoa babar e esquecer o próprio nome? Você não é médico, Roberto. Você não sabe de nada." Ela começou a se levantar indignada. "Eu não vou ficar aqui sendo interrogada na minha própria casa." "Senta!" gritou Roberto. O grito foi tão potente que Dona Cecília deu um pulo na cadeira. Lorena sentou-se tremendo. Roberto pegou o frasco, abriu a tampa e despejou um pouco do líquido na sua própria taça de água. "Se é floral, Lorena, se é vitamina, se é carinho, bebe." Ele empurrou a taça para ela. "O quê?" "Bebe, um gole só. Se for floral, não vai te fazer mal nenhum. Vai até te acalmar, você parece nervosa." Lorena olhou para a taça como se fosse veneno. E era. Ela sabia que se bebesse aquilo, em 20 minutos estaria no chão. Sabia que a dose ali era perigosa. Eu não estou com sede." "Bebe!" Roberto bateu na mesa com a palma da mão. Os pratos vibraram. "Você ficou louco." "Zenaide, chama a polícia." O Roberto surtou. Zenaide deu um passo à frente, saindo da sombra. "A polícia não vai vir para ele, Dona Lorena. Vai vir para a senhora." Zenaide tirou o celular do avental. Roberto pegou o aparelho e colocou na frente do rosto da esposa. Ele deu play. Não havia como negar. A imagem era nítida. Lorena pingando 20 gotas. Lorena abrindo a cápsula do pó branco. Lorena sorrindo com maldade. Lorena assistiu ao vídeo em silêncio. Quando terminou, ela não chorou. A máscara de boa moça caiu, e o que sobrou foi algo feio, distorcido pela ganância. Ela olhou para Roberto com ódio. "E daí?" disse ela, a voz sibilante. "E daí que eu dei um calmante para ela? Olha para essa velha, Roberto. Ela é um peso morto. Ela ocupa espaço, gasta dinheiro, e essa casa vale milhões. Você ia me agradecer depois. Eu ia te dar uma vida de rei, longe desse cheiro de naftalina." Roberto olhou para a mulher que amou por 5 anos e não reconheceu nada. Apenas um estranho monstruoso. Ele se levantou, foi até a mãe e beijou a testa dela. Cecília chorava silenciosamente, entendendo finalmente que a confusão mental não era sua culpa. "Me perdoa, mãe", sussurrou ele. "Eu fui cego." Depois, ele se virou para Lorena. "Sai." "Como é que é?" "Sai da minha casa, agora, com a roupa do corpo." "Você não pode me expulsar. Eu sou sua esposa. Tenho direitos. Metade disso aqui é meu." Roberto riu, um riso triste e amargo. "Metade? Você acabou de confessar um crime de tortura e tentativa de homicídio gravado em vídeo. Se você não sair por aquela porta em 2 minutos, eu ligo para o delegado. E eu garanto, Lorena, na cadeia não tem cobertura gourmet." Lorena olhou para Zenaide, buscando algum apoio, mas encontrou apenas um muro de desprezo.
Olhou para Cecília, que agora a encarava com a altivez de quem recupera a dignidade. Ela levantou-se, derrubando a cadeira. Vocês se merecem. Fiquem com essa ruína. Fiquem com essa velha gagá. Eu odeio vocês. Ela correu para a sala, pegou a bolsa e abriu a porta da frente. A chuva entrava com violência, molhando o piso de madeira nobre. Lorena hesitou por um segundo, olhando para trás, para o conforto que estava perdendo. Vai! Gritou Roberto. Ela saiu correndo para a noite, desaparecendo na chuva e na escuridão. Roberto bateu a porta com força. O estrondo ecoou pela casa como um tiro final. Depois, o silêncio voltou. Mas não era mais um silêncio pesado. Era o silêncio de quem finalmente consegue respirar depois de prender o ar por muito tempo. Roberto encostou a testa na porta fechada e chorou. Na mesa de jantar, Zenaide segurou a mão de Dona Cecília. Acabou, minha santa. A bruxa foi embora. Cecília, ainda tonta, mas livre, olhou para o prato de picadinho frio. Zenaide, disse ela com a voz fraca, mas lúcida. Esquenta a comida para o meu filho. Ele deve estar com fome. Quando a porta bateu, levando Lorena e sua ganância para a escuridão da chuva, a casa número 405 soltou um suspiro. Era como se as paredes, que por meses seguraram a respiração com medo, finalmente relaxassem. O barulho do salto alto sumiu. O cheiro enjoativo do perfume importado começou a se dissipar, dando lugar ao cheiro da chuva molhando a terra lá fora. Roberto continuava encostado na porta fechada, deslizando até sentar no chão frio. Ele, um homem feito, advogado respeitado, chorava como menino. Chorava a dor de ter sido enganado, mas principalmente chorava a culpa de ter quase entregado a própria mãe para a morte. Zenaide não foi até ele imediatamente. Ela sabia que aquele choro era necessário. Era o choro que limpa. Ela foi até a cozinha, esquentou o picadinho que havia esfriado e serviu um prato generoso. Não havia mais protocolo, não havia mais toalha de renda que não podia sujar. Havia apenas fome e sobrevivência. Ela levou o prato até a mesa, onde Dona Cecília estava sentada olhando para o nada, ainda tonta, mas com uma serenidade nova no olhar. Come, minha santa, disse Zenaide, cortando a carne em pedacinhos. O corpo precisa de força para curar. Cecília comeu. A mão ainda tremia. A comida caía um pouco no queixo, mas ela comeu com gosto. Não havia ninguém para criticar, ninguém para falar em pratinho de plástico. Havia dignidade naquele jantar simples. Roberto se levantou, limpou o rosto e foi até a mesa. Ele não se sentou na cabeceira. Ele puxou a cadeira ao lado da mãe, segurou a mão enrugada dela e beijou a palma, onde as veias azuis contavam a história de uma vida de trabalho. Mãe, a voz dele saiu rouca. Eu prometo, nunca mais eu vou deixar ninguém te fazer mal. Cecília olhou para o filho. O efeito do remédio ainda a deixava lenta, mas o coração de mãe não precisa de rapidez, precisa de presença. Ela acariciou o cabelo dele, como fazia quando ele tinha febre na infância. Está tudo bem, Beto. Você acordou, e isso é o que importa. O mal veio visitar, mas não ficou para dormir. Naquela noite, ninguém subiu para os quartos. Roberto dormiu no sofá da sala, como um cão de guarda, velando o sono da mãe que cochilou na poltrona, coberta pela manta que Zenaide trouxe. Zenaide ficou ali também, rezando o terço, agradecendo. A casa estava segura novamente. Os dias que se seguiram foram de limpeza, e não falo apenas da limpeza física, de tirar as roupas de Lorena dos armários e doar, ou de jogar fora aquele frasco maldito. Falo da limpeza da alma. O médico da família, o verdadeiro doutor. Almeida, que cuidava de Cecília há 20 anos e tinha sido dispensado por Lorena, foi chamado às pressas. Quando ele examinou Cecília e ouviu a história, seus olhos marejaram de indignação. Foi por pouco, Roberto, muito pouco.
Se ela continuasse tomando aquele coquetel por mais um mês, os rins parariam, ou ela teria uma queda fatal. O que aquela mulher fez foi tentativa de homicídio lento. O diagnóstico foi duro, mas a cura foi milagrosa. Sem o veneno diário, o corpo de Cecília começou a reagir. A primeira semana foi difícil. A abstinência dos calmantes causava tremores e ansiedade. Mas Zenaide estava lá. Ela preparava chás naturais, caldos de legumes, sucos de verdade, laranja espremida na hora, doce como mel. A cada manhã, a névoa mental ia se dissipando. No terceiro dia, Cecília lembrou o dia da semana. Hoje é quinta, dia de feira, Zenaide. Tem que comprar quiabo. No 10º dia, ela dispensou a ajuda para descer a escada. No 20º dia, ela voltou a regar as orquídeas. E a casa parecia responder. O mofo sumiu quando as janelas foram abertas. A luz do sol voltou a bater no assoalho de madeira, fazendo-o brilhar dourado. O jardim, que parecia triste, explodiu em cores. As azaleias abriram, as samambaias cresceram, como se a natureza estivesse comemorando a saída da erva daninha que era Lorena. Roberto também mudou. O advogado que vivia no escritório até às 10 da noite agora chegava às 6. Ele descobriu que nenhum contrato milionário valia a paz de jantar com a mãe ouvindo histórias do passado. Ele entrou com o pedido de divórcio e com uma medida protetiva. Lorena tentou ligar, tentou ameaçar, tentou se fazer de vítima, mas Roberto bloqueou tudo. O silêncio dela foi a melhor música que aquela casa já ouviu. Um mês depois daquela noite tempestuosa, Roberto acordou num domingo com um cheiro que ele achava que tinha ficado perdido na infância. Cheiro de erva doce, de forno quente, de café fresco. Ele desceu as escadas de pijama, seguindo o aroma como um desenho animado. Ao chegar na cozinha, parou na porta emocionado. Lá estava Dona Cecília, de pé, sem bengala, usando seu antigo avental florido, suja de farinha no rosto, rindo alto de alguma coisa que Zenaide contava. "Mãe, a senhora está cozinhando?" Cecília virou-se, o rosto corado pelo calor do forno, os olhos brilhando com uma lucidez cristalina. "Bom dia, dorminhoco. Estou fazendo bolo de fubá cremoso, aquele que você gostava de levar na lancheira. A Zenaide disse que você está muito magro, precisa engordar." Roberto entrou na cozinha e abraçou a mãe. Um abraço apertado, sem medo de quebrá-la, porque ele sentiu que ela estava forte de novo. "Eu achei que nunca mais ia comer esse bolo, mãe." "Bobagem, menino. Enquanto eu tiver mão para bater massa e amor para colocar dentro, vai ter bolo nessa casa. Aquela mulher tentou me apagar, meu filho, mas ela esqueceu que eu sou feita de brasa." Soprou, soprou, mas só fez acender de novo. Zenaide serviu o café. Os três sentaram à mesa. Não havia lugar marcado de patrão ou empregada. Havia lugar de família. "Sabe, Zenaide", disse Roberto com a boca cheia de bolo, "eu estava pensando. Essa casa é muito grande para 2 pessoas." Zenaide gelou por um instante. Cecília parou a xícara no ar. Será que ele ainda pensava em vender? "É grande mesmo", continuou ele sorrindo. "Por isso eu mandei reformar o quarto de hóspedes do térreo, o da suíte. Quero que você se mude para cá, Zenaide. Definitivamente, não como funcionária que dorme no serviço, mas como moradora. Essa casa é sua também. Você salvou a vida dela e a minha." Zenaide, a mulher forte que enfrentou a vilã, que gravou o vídeo tremendo, que segurou as pontas, desabou. Chorou de soluçar. Cecília segurou a mão dela. "Aceita, minha irmã. A gente precisa de alguém para rir das minhas histórias velhas." E assim a casa se encheu de mais vida. O tempo passou. Lorena virou apenas uma lembrança ruim, uma lição amarga sobre em quem confiar. Dizem que ela voltou para a cidade dos pais, sem dinheiro e sem fama, colhendo o que plantou.
Mas na Rua das Acácias, número 405, ninguém falava nela. Não havia espaço para rancor, onde a gratidão ocupava todos os cômodos. Roberto mandou colocar uma pequena placa de madeira talhada na entrada, logo abaixo do número da casa. Quem passava na rua parava para ler. Dizia: aqui o amor é a única lei. A ganância não passa do portão. Dona Cecília viveu muitos anos ainda. Viveu para ver o jardim florescer muitas primaveras. Viveu para ver Roberto encontrar uma nova companheira, uma mulher doce, que adorava ouvir as histórias da sogra e pedia a receita do bolo. Viveu para provar que a velhice não é o fim da linha, não é descarte, não é entulho. A velhice é o troféu de quem sobreviveu a todas as batalhas. E se você, que me ouviu até aqui, tem alguém idoso em casa, olhe bem para ele ou para ela hoje. Olhe para as rugas. Elas não são defeitos, são mapas de tudo o que essa pessoa viveu para que você estivesse aqui. Não deixe que a correria do mundo moderno ou a ganância de quem não tem coração te faça esquecer o valor de quem construiu o seu chão. Casa de pai e mãe é santuário, e a mente de um idoso é uma biblioteca rara que, se a gente não cuidar, queima e não volta mais. A história de Dona Cecília teve um final feliz, porque Zenaide teve coragem de ver e Roberto teve humildade de escutar. Que a gente tenha essa mesma coragem, porque o amor, meus amigos, o amor verdadeiro é o único remédio que cura tudo. E você? O que achou da atitude da Zenaide? Você teria essa coragem? E o que faria se estivesse no lugar do Roberto? Escreve aqui nos comentários a palavra família. Se você concorda que o respeito pelos nossos pais deve vir acima de qualquer dinheiro. Não esquece de seguir o canal e deixar seu like. Isso nos ajuda muito a levar essa mensagem de justiça para mais pessoas. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha essa história no grupo da família. Vamos espalhar luz. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima história.